Podem sentar. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Pai Santo. Nós te adoramos, meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo és tu, Senhor. Algemado por um peso. Oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Aleluia. Glórias a Deus, só o Senhor. Aleluia. Aleluia. Bendito é o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Aleluia. Glórias a Deus. E cada um de nós hoje, aleluia, pode estar aqui porque o Senhor é bom. Aleluia. Glória a Deus. Adoramos a ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão, e os ombros tão cansados com o peso da cruz. E as lágrimas insistem em meu rosto, vem molhar. Só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei.
aleluia. Esse é o nosso Deus, aleluia. Minha alma te louva, Senhor. Aleluia, glória a Deus. E quando tu voltares, com os santos subirei, muito além das estrelas. Eu então descansarei, aleluia. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Aleluia, glórias a Deus. Nós somos dependentes de ti, meu Pai, aleluia. E nos alegramos por estar aqui, adorando a ti, Senhor. Aleluia, tu és tão bom, aleluia. Oh, glórias a Deus. O céu, o céu. Oh, aleluia, minha alma. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ah, como eu queria conhecer o céu. Quantas vezes o meu pensamento me levou ali. Sonho com esta linda cidade, Jerusalém. Só espero Jesus Cristo aparecer, meu sonho então realizar. Sonhando às vezes eu canto com os querubins. Sonhando às vezes eu canto uma canção assim: Santo, Santo. Sonhando eu já cantei ali, aleluia. Oh, ah, se eu pudesse eu voaria pra lá. Estas lágrimas que rolam no meu rosto não iriam mais rolar. Juntinho de Jesus, livre da dor, irei viver, com anjos eternamente ao meu redor, um hino irei cantar. Aleluia. Sonhando às vezes eu canto com os querubins. Aleluia. Sonhando às vezes eu canto uma canção assim: Santo, Santo. Sonhando eu já cantei ali. Sonhando às vezes eu canto com os querubins. Sonhando às vezes eu canto uma canção assim: Santo, Santo. Sonhando eu já cantei ali, aleluia. Santo, Santo.
Aleluia. Glórias a Deus. Graças a Deus. Vamos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a nosso Senhor. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor, né? Por essa rica oportunidade que Ele está nos dando. Como um passarinho ferido pelo predador, caído em meio ao deserto, na escuridão, tudo parecia acabado, estava condenado a morrer. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Deu-me nova vida, me fez vencedor, aleluia. Curou minhas feridas, deu-me seu amor, aleluia. Posso voar livremente para onde eu quiser. Posso cantar no horizonte com liberdade. Pois as feridas já foram saradas, e eu farei meu voar para a glória. Em Cristo encontrei liberdade, com Ele seguro eu estou. Sou eu como um pássaro livre, pronto para voar. Se você se sente assim também, esse pássaro livre que nada mais te prenda, aleluia, agradeça porque é o Senhor que faz isso, aleluia. Oh, aleluia, tu és santo, meu Pai, aleluia. Posso voar livremente para onde eu quiser. Posso cantar no horizonte com liberdade. Aleluia. Pois as feridas já foram saradas. Oh meu Deus, aleluia. E eu farei meu voar para a glória. Em Cristo encontrei liberdade, com Ele seguro eu estou. Sou eu como um pássaro livre, pronto para voar. Canta a igreja agora. Sou eu como um pássaro livre, pronto para voar. Obrigado, meu Senhor, aleluia, amém. Glórias a Deus. Com a continuação, aleluia. Aleluia. Bendito. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Aleluia. Paz do Senhor, meus queridos. Maravilha. Que bênção
estar ouvindo essas canções maravilhosas que alegram o nosso coração, né? Fique em pé, por gentileza. Vamos ler juntos alguns versículos do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Capítulo de número 2. Saudar os nossos telespectadores, né, irmão Antônio? Estão nos assistindo. Deus abençoe. Vamos estar lendo então estes versículos para uma meditação na noite de hoje. O irmão Cid também está fazendo uma live direto da rede dele, maravilha, é isso aí. Vamos lá, versículos 13 até o 16, que diz assim: Mas agora em Cristo Jesus, diga comigo, Cristo Jesus. Maravilha. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, vocês chegaram perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, Ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, e em um corpo, matando com ela as inimizades. Obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença. Obrigado pelos Teus filhos que aqui estão, por aqueles que não conseguiram vir, por aqueles que estão envolvidos com doença, com problemas. Queira abençoá-los de uma forma maravilhosa. Mas eu quero Te louvar por cada uma das irmãs que aqui estão, dos irmãos que aqui estão, das crianças. Quero Te louvar, Senhor, Te agradecer de coração, Senhor. Te louvar pelos irmãos que nos assistem, através do trabalho do irmão Antônio. Obrigado, Senhor. Queira abençoá-los também, ele e sua família, e todos os assistentes, e que essa palavra que queremos anunciar na noite de hoje, Senhor, ela venha ao nosso encontro, fale conosco, e se porventura ainda tem alguma visão distorcida do Teu reino e da salvação em Cristo Jesus, nós possamos, Senhor, mudar nosso entendimento, porque como comecei lendo, mas agora em Cristo Jesus, não tem outro meio, Senhor, não tem outra forma, não tem outro jeito, não existe nada, Senhor, que nos leve à presença de Cristo, na salvação eterna, enquanto moramos aqui e depois na eternidade, a não ser por meio de Cristo Jesus. Que a palavra que queremos falar, Senhor, toque nos nossos corações. Não é a minha palavra, Senhor, eu apenas serei o porta-voz. A palavra é sua, Senhor. A palavra é do Senhor, e ela é fiel, e ela é verdadeira. Pode até passar os céus, e eles acontecem isso. Pode passar tudo, menos a palavra de Deus, que permanece para sempre, Senhor. Que essa palavra também entre em nossos corações, se porventura ela já não existe dentro do nosso coração. Se ela já existe, que possa ser fortalecida e clareado aqueles pontos obscuros ou que não conseguimos entender, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, habite em nós ricamente, maravilhosamente, para não nos iludirmos, Senhor, com dogmas humanos, com dogmas religiosos, com coisas desta natureza, Senhor, ou santificação de dias, conforme a Tua palavra diz, mas que nós possamos em Cristo, com o Senhor e no Senhor, herdarmos a vida eterna, e enquanto aqui sermos luz e sal desta terra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. A carta de Paulo à igreja que estava na cidade de Éfeso, e é por isso que a carta leva o nome, né, aos Efésios,
ela foi escrita, segundo os historiadores, por volta do ano 62 depois de Cristo. E o tema principal aos Efésios é Cristo e sua igreja. Tema principal, ou seja, qual a ideia inicial da carta, qual a ideia permanente na carta, qual a ideia no final da carta, ou seja, é de que tudo esteja centrado em Cristo e sua igreja. E é bom nós observarmos que nós nos aproximamos do arrebatamento da igreja. Pastor, eu ouço isso desde que eu nasci. Que bom, continue ouvindo. Se já faz 10, 20, 30 ou 58, como é o meu caso, que eu nasci já quase dentro de uma igreja, faltou pouco para não nascer dentro do pátio, dentro do templo, mas então eu estou hoje há 58 anos mais perto. Amém? Se você começou a ouvir há 2 meses atrás, 1 ano atrás, e você entendeu, você está esse período mais perto. Enfim, Cristo e sua igreja, o que mais importa para nós aqui nessa terra? Para mim é conquistar a minha independência financeira, conquistar os meus bens, galgar tantas coisas, obter, e tal, e tal, e tal. Ok, nós necessitamos disso? Sim. É preciso? Sim. Mas isso não é o principal, isso não deve ser o objetivo principal de cada um. O objetivo principal de cada um é Cristo. Só que nós estamos observando que enquanto a igreja se aproxima da volta de Jesus, em vez de termos um aquecimento, nós estamos vendo um esfriamento. Não precisa explicar as palavras, né? Esquentar e esfriar todo mundo sabe, né? Sabe de cor e salteado. E é isso ou não é? Aí nós dizemos assim, nossa, mas nós temos, vamos citar o nosso exemplo, daqui da cidade. Nossa, nós temos aí algumas igrejas hoje que estão lotadas. Glórias a Deus, que bom. Será que na maior tem 300 pessoas nesse momento lá? Sim ou não? Não estou falando de placa, estou falando no geral. Por aí. Será que vamos reunir toda a ilhota? Tem 1000 pessoas no templo hoje à noite? Eu não acredito que tem, mas pode ser. Então tá, se tem 21 mil habitantes, se tem 1000 no templo, cadê os outros 20 mil? Algo está errado. Essa conta não fecha. Queridos, infelizmente nós estamos vivendo aquilo que Jesus já predisse lá bem atrás. Quer citar algum deles? Certa oportunidade Jesus disse assim: assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Alguém falou dilúvio? É dilúvio mesmo? O que é dilúvio? Inundação. Tinha acontecido alguma vez? Aconteceu depois? Também não. Vai acontecer? Sim. Não com água, mas vai ter uma inundação de fogo, de coisa arada e tal, que no final das contas vai matar da mesma forma. Jesus já predisse isso, mas parece que como igreja nós às vezes não entendemos esse negócio. Parece que nós não conseguimos vislumbrar aquilo que vai acontecer. Por quê? Porque nós somos do ter, do tocar, do ver. Eu só vou ter certeza que eu tenho um ar-condicionado no verão e eu ligando para ver. Mas aqui o controle está aqui, as máquinas estão ali. Será que Jesus tem coragem de derramar fogo do céu sobre os seus filhos? Sobre os filhos dele não, mas sobre quem não é, sim. Você é filho de Deus? Você está firmado na rocha? Fique tranquilo que isso não vai pegar em você, mas quem não tiver, vai. Mas as coisas vêm acontecendo, Jesus também diz: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que não entrou na arca e pá e tal. Pergunto para vocês, precisa explicar alguma coisa sobre esse dia hoje? Está exatamente como Jesus falou. Está todo mundo comendo, bebendo.
e despreocupado, uma boa parte deles, a maioria deles, com o reino de Deus. O que mais importa para cada um de nós? Salvação eterna, não se disse. O que mais importa para nós? É estarmos em Cristo. Olhe bem, você pode estar com Cristo, sim, mas não é o suficiente. Você tem que estar em Cristo. Estar com Cristo. Eu posso chegar em casa hoje e dizer para minha filha e o meu genro que não vieram hoje porque estão atendendo uma família, um problema grave, por sinal, desde de manhã. Quando eu voltei para almoçar, eles já tinham ido, e a minha esposa disse: olha, eles foram cuidar do fulano e do Beltrano. Quando eu saí para cá, para o culto, eles não tinham chegado ainda. Às vezes eu tenho vontade de contar algumas coisas que eu não posso. Eu vou pular, tá? Você não leve a mal. Senão daqui a pouco eu vou falar bobagem, que não devia. Ela está cuidando deles lá, glória a Deus, tal. Pula essa parte. Mas os problemas estão assim, ó. O que é isso, pastor? Fechando. Nós estamos vendo coisas acontecerem que há um tempo atrás, se nos contassem e falassem assim, de forma direta, nós dizer: não, isso é coisa do Wilson, isso é o Tedinho que inventou, é a Gabi, é o Azaf. Azaf é tua esposa, né? Tu é Braga, né? O teu o que é? Não, mas o sobrenome? Pestana. Qual é o teu sobrenome? Albino. E o teu? Saramento. E o teu? E o microfone parou de funcionar. Eu pego o outro e continuamos. Amém? Tem coisas, irmãos, que a gente pensa assim: peraí, quando Jesus falou lá atrás, de forma profética, quando Jesus falou lá atrás aquilo que ele veio fazer, e aí isso me preocupa hoje muito. Tem gente no meio, dentro, junto, que não acredita. Pastor, mas isso não existiu? Existiu sim. Quer um exemplo? Cite para mim um exemplo. Eu tenho uns 2 aqui. Cite um exemplo de discípulo que não acreditava em Jesus. O nome dele já conta. Como é que é? Tomé. Quem era Tomé? Era um cara que vivia com Jesus, não em Jesus. Lembra que eu falei, nós não podemos hoje andar com Jesus só. Nós temos que andar em Jesus. Quer um exemplo? Eu sou amigo do Márcio. Sou amigo da Sumara. Eu estou com eles, não neles. Agora, o Márcio e a Sumara, entre eles e neles os dois. Todo mundo entendeu? É um casamento, com Cristo não é diferente. Tem muita gente hoje assim: nossa, eu sigo a Jesus de maneira maravilhosa, mas eu não preciso de pastor, não preciso de líder, não preciso de nada disso. Porque o meu Jesus me entende. Será? É porque eu não preciso, não faz parte do corpo. Eu não preciso de liderança alguma para me orientar. O que vocês acham? Está certo ou está errado? Está errado. Muita gente hoje está vivendo com Cristo, mas Cristo não sabe quem é Ele. Jesus sabe tudo, vocês entendem o que quer dizer? Mas se perguntar: Senhor, tu conhece? Eu não sei quem é esse cara aí. Mas ele diz que professa o Senhor. Tem um monte de gente hoje, até o diabo professa Jesus. Só que ele não acredita. Ele tem vontade de devorar todos que seguem a Jesus e que andam com Jesus. E andar com Jesus é o tema principal da carta aos Efésios. Então Paulo, com todo o seu conhecimento, é uma das pessoas que mais me encanta no contexto sagrado, embora eu muitas vezes pensei: mas o homenzinho difícil de entender esse Paulo.
Por quê? Pela erudição, ele era muito sábio, estava além de nós. Se eu estivesse perto de Paulo, eu queria estar sempre longe dele. Assim, só, oi Paulo, tudo bem? Porque ele ia chegar perto de mim e dizer, mas tu tem falta de sabedoria, cara. Paulo era Paulo. Paulo se cria aos pés de Gamaliel, literalmente. Paulo tem visão, Paulo foi onde ninguém de nós foi. Paulo viu o que ninguém de nós viu. Paulo presenciou o que ninguém de nós presenciou. Paulo tinha uma comunhão com Deus. E aí vem Paulo e escreve aos Éfesos, aos moradores da cidade de Éfeso, melhor dizendo, aos Efésios. Agora eu quero dizer o seguinte, espera aí, hoje está fácil dizer que anda com Jesus. Eu conheço gente que diz assim, eu professo Jesus lá na minha casa. Quem é seu líder? Não tem um líder. Que líder? Jesus não precisa de líder. Você está entendendo? Esse é o evangelho que o diabo quer vender hoje para as pessoas. Que você não tenha conhecimento, que você não preste obrigação para ninguém, que você viva do jeito que a tua cabeça disser que sim. E tu vai encontrar gente dizendo que coisas aberrantes do contexto sagrado não é problema. Por quê? Porque o Deus deste século, e quando fala do Deus deste século, está falando com uma letrinha D minúscula, você sabe quem é ele? Sabe ou não sabe? O Deus desse século fez o quê? Cegou o entendimento. O que é cegar? Se você fechar os olhos, tu não enxerga nada. Sim ou não? Quando você fecha os olhos do seu entendimento, você não vai entender coisa alguma mais. Então o Senhor nos traz aqui essa grande lição do apóstolo, que faz menção, escute só, da única obra expiatória que Cristo fez. E suficientemente para alcançar o propósito divino. Detalhe, ele abrange as duas condições, ou seja, gentios e os hebreus. E aquela parede que separava eles, a partir daqui não pode mais existir. Lembra? Porque eu sou desse, eu sou daquele outro. Não existe isso. Todos os fiéis em Cristo Jesus desse mundo são todos iguais. Nós somos de Cristo. Mas os judeus, não tem mais judeu nem grego, todos são um em Cristo Jesus. Cristo tem que aparecer em nossas vidas. Não é pela roupa que você usa, não é pelo perfume que você usa. Eu estou me gavando, ganhei um perfume importado da minha esposa. Eu já chegou perto de mim e disse, nossa, que cheirinho bom. Fiquei tão feliz. Agora eu saio na rua assim, cheira aqui, irmão. Cheira aqui. O senhor saber? Não. Quem é de Cristo, o perfume de Cristo é exalado na vida dele. As pessoas olham e dizem assim, esse cara é diferente. O que deu com o Tedinho? Posso contar um pouquinho da tua vida antigamente? O Tedinho, ele bebia tudo e todas. Ele enxugava, ele ia no bar, não é verdade? Ele limpava as prateleiras. E hoje está aqui servindo a Jesus. Às vezes nós estamos no culto aqui, o Tedinho, ou no curso, o Tedinho, olha, posso falar tal coisa? O Tedinho diz, assim. Eu falei, Quem mudou a vida do Tedinho? Foi o Ministério Resgatando Vidas? Não, quem mudou a vida dele foi Jesus. Quem pagou a salvação dele foi Jesus. Quem tirou ele daquelas trevas que ele estava foi Jesus. Se vocês conversarem com o Tedinho, 2 horas é suficiente. E ele contar o que ele fez. Ele até botou fogo numa casa que ele estava dentro trancado. Estava pregado. Para morrer, mas não era para ele morrer. Jesus queria ele no céu. Amém? Voltando à questão, então aqui nós vamos entrar na obra vicária, expiatória, única, vamos resumir, de Cristo. E de quando em quando aparece um Jesus por aí, com nome assim, nome diferente, nome desse, nome daquele. Em nenhum outro nome é dado salvação, senão, em quem mesmo? Em nome de Jesus. Não tem nome importante nessa terra que não seja
que seja maior do que Jesus. Ou nós estamos vivendo um momento de presidente da Rússia, presidente dos Estados Unidos, estão em holofotes, irmãos. Todos eles, como nós, somos passageiros. Cristo é eterno. Ele permanece sendo o meu Senhor, o seu Senhor, o nosso Senhor. Não vamos trocar isso por absolutamente nada. Não deixe que algo faça você duvidar de alguma coisa a respeito de Cristo. Jesus, certa oportunidade, disse assim: bem-aventurados que não se escandalizarem em quem? Em mim, ele disse. O que é se escandalizar? É criar algo que te sofreu, uma coisa que sofreu, que tal, que jogou você fora, mas às vezes não aconteceu nada disso. Às vezes é só pensamento, cabeça, mente, falta de fé e por aí vai. Olha só. No ensino de Efésios, escute, fortalecido lá na carta de Paulo a Gálatas, capítulo 6, versículo 15, diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, falando do pacto antigo e falando diretamente de Israel, nem circuncisão, nem incircuncisão tem virtude alguma. E agora, pastor, então, tudo, a escritura está toda errada. Não, a escritura também é certinho. Estava tudo conforme estava escrito. As determinações da eternidade, do céu, de Deus, estava tudo certinho. Agora só, escute só. Mas sim, o ser uma nova criatura. Mas os judeus não eram ligados a esses contextos de rituais, sim, que é um exemplo, Nicodemos. Vai ter com Jesus, que hora era mais ou menos? De dia tenho certeza que não. Era à noite. Ele vai lá conversar com Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele, veja só, ele vivia o momento da circuncisão. Jesus olha para ele, e lógico que ele era judeu, né? Normal. E começa uma conversa com ele. E começa a mostrar para ele que o novo nascimento, e ele já entende que ele tinha que voltar lá no ventre da mãe dele. Veja o que é a Escritura Sagrada. Quem era Nicodemos? Era um doutor, sim ou não? E às vezes algum de nós nem escola tivemos, mal sabemos escrever o nosso nome. Tem problema? Para Jesus não. Ele nos ensinou essa preciosidade, o Nicodemos não sabia. Porventura tenho que voltar lá no ventre da minha mãe, tenho que nascer de novo? Não, Nicodemos. Porque a graça agora vem, reúne circuncidado e não circuncidado, e coloca no mesmo patamar. As regras velhas passaram, os dogmas ficaram de lado, e o que aparece agora? Jesus, Cristo, o Senhor dos senhores. Deixa eu dizer uma coisa para ti, estamos em super poucos, nós somos em poucos, mas está faltando bastante gente. Se você for em algum lugar que queiram ensinar para vocês qualquer coisa que não seja de Jesus, faz de conta que você não ouviu. Agora, tudo que você ouvir de Jesus, guarde bem, não apenas na sua mente, mas coloque nas tábuas do seu coração, como diz a Bíblia. E a gente fala coração aqui, esse coração que a Bíblia está falando é intelecto, é outro, mas mania de bater, porque aqui tem a maquininha, né? Todo mundo tem. Você está entendendo? Se não for Jesus, esqueça. Pode aparecer alguém fazendo cair fogo do céu. Nossa, que coisa linda. Se não for com Cristo, não acredite. Tem muita gente aí hoje fazendo milagres. E tem muita gente seguindo eles. Você quer ver eu juntar milhares de pessoas aqui
no final de semana, uma coisa, é fazer campanha de milagres. Trazer uma banda, trazer homens de nome. Todo homem tem nome, não conheço nenhum homem que não tem nome. O Wilson tem nome, o Antônio tem nome, todo mundo tem nome. Ah, conhece aquele homem sem nome? Eu não conheço nenhum até hoje. Mas o fulano de tal, aonde ele vai, ele arrasta multidões, nem que ele não fale nada a respeito de Cristo. Outra coisa, adianta ser curado e depois ir para o inferno? O senhor já viu milagre, pastor? Eu já vi. Eu já vi milagre. Vi Deus fazer milagre. Já vi gente condenado para o outro lado da vida, está vivendo. Quem é esse que fez? Foi Jesus. Só que tem muita gente pregando de milagres sem Jesus. Milagre sem Jesus não existe. E outra coisa, às vezes nós vamos atrás de nome. Ah, fulano vai estar pregando ali, vamos todo mundo lá. Vamos todo mundo lá. E às vezes ele paga e não barato para ir assistir todo mundo. E às vezes tem uma congregação que é bem humildezinha, que fala de Jesus, que Jesus está lá com eles, mas ele nunca visitou. Mas se disser, ó, tu pega o avião aqui, vai lá nos Estados Unidos, para ver um profeta que levanta a mão e as pessoas caem, o outro que as pessoas voam, vai um monte de gente para lá, velho. E aí Jesus está dizendo assim, eu estou aqui, vocês não falam comigo, vocês não me procuram, vocês não querem a minha bênção, porque muitas destas bênçãos não tem nada a ver com Cristo, está longe dele. Tem gente que mistura um pouquinho de cada coisa. Eu preciso melhorar para que Jesus me veja como uma bênção. Se você crê nele, independente de qualquer outra coisa, ele vai olhar para você e vai aprovar você, se você o teme, se você o obedece. Vamos à frente. Paulo se encarrega de falar da circuncisão e da incircuncisão, porque havia uma guerra entre os que acreditavam na circuncisão e os que não acreditavam. Mas elas existiram e elas foram divinas até o tempo determinado. Tem muita coisa hoje que o tempo acabou e as pessoas continuam insistindo. O que não acabou? A divindade de Cristo, ela nunca vai acabar. O que nunca acabou? Cristo é o Senhor da igreja. O que nunca acabou? Cristo é o eterno Filho de Deus, ponto. Vai mudar? Não vai. Ah, mas eu queria. Não adianta você querer, o que está escrito vai acontecer. E aí Cristo vem e une os dois povos. De dois ele faz um. Paulo não menosprezava o rito da circuncisão entre os judeus. Mas o que Paulo queria mostrar para eles era a circuncisão espiritual. O que é isso, pastor? Escute. Que implica em abandono do pecado e obediência a Jesus Cristo. Você entendeu? O que ele queria mostrar? Não era a carne ser judiada. Era eu entender e aceitar essa mudança de vida. Não adianta fazer penitência se o nosso espírito, se a nossa vontade, se o nosso querer não estiver exatamente como Cristo deseja que seja. Você vai ver pessoas indo em determinados lugares com cruz na costa, 1000 quilômetros de bicicleta, não sei o quê. Tadinhos, né? Que lindos, que bonita atitude deles. Eu não estou condenando ninguém, não me cabe fazer isso a ninguém. Mas isto é o que Jesus quer? Jesus quer que nós sejamos espontâneos, é isso que Paulo queria mostrar para eles. Jesus quer que nós sejamos obedientes. Nós precisamos tirar de tudo o que não é de Cristo das nossas vidas, porque eles nos chamam a atenção. E hoje, super novo, quanto tempo faz que surgiu os celulares? Esses modernos, o quê? 20 anos? Não faz, né? Os modernos, 20 anos, por aí, vamos botar 20 anos. Quantos anos tem o mundo? Muitos milhares, muitos milhares.
E muita gente hoje está se perdendo com uma coisinha desse tamanho aqui. Há outros menores do que esse. Por quê? Porque eles estão agarrados, perdendo tempo com aquilo que não é bom. Quer ver um exemplo grave que eu vejo todos os dias? Motoristas dirigindo com o celular na mão. Vai dar certo? Não. Em algum momento vai dar errado. Eu vejo toda hora. Quando não tem que dar uma buzinadinha porque o sinal abriu, todo mundo sabe que eu trabalho com isso também. Também eu tenho 2, 3 empregos. Além de ser aposentado. E essa semana, agora, ontem ou antes de ontem, tive que dar uma buzinadinha. E não pode buzinar forte, porque já manda o dedo para fora, já falam bobagem. Tá desse jeito. Por quê? Porque eles estão perdendo tempo com o celular na mão, que não pode. O que o senhor quer dizer com isso? Tem muita gente que pegou um celularzinho do diabo. Ele não conversa mais com a esposa, ele não conversa mais com o marido, os filhos não recebem mais um abraço, porque ele tem um entretimento, ou entretimento, é a mesma coisa. Ele está o dia inteiro grudado aqui. Não mandou uma mensagem para ninguém dizendo assim: ei, Jesus te perdoa, Jesus te ama, Jesus está esperando por você. Ei, eu quero convidar você para estar conosco ouvindo a palavra hoje à noite. Ou hoje nós vamos estar cantando junto. Olha, não vai ter nenhum pregador importante aí a nível de conhecimento, mas vai ter alguém falando da palavra de Deus. Nós não temos mais isso. Porque nós estamos agarrados em coisas desse mundo. E por isso que eu citei o celular. Eu vi reuniões de gente importante e o palestrante falando, um monte de gente assim, quando digamos que eu quero falar com o Márcio, estou lá e eu estou lá com o Márcio. O Márcio não está nem aí com o culto, e muito menos eu que estou escrevendo. Vamos lá. O que tu foi hoje, irmão? Fui na igreja. O que o pastor falou? Pastor pregou hoje? Sim ou não? Bem assim que está. Tem gente dentro de casa que faz 2 horas que ele chegou do serviço, a esposa dele não viu ele ainda. Onde você está, meu amor? Eu estou aqui no sofá. O que você está fazendo? Precisa dizer? Não. E o diabo batendo palma de feliz. E ele dizendo assim: mais um que eu enrolei. E assim vai indo, irmãos. Nós estamos perdendo tempo com tanta coisinha insignificante nesse mundo. Quantas vezes nós usamos isso aqui para ler a Bíblia? Ele pode ler a Bíblia que você imaginar que exista no mundo, tu lê por aqui, onde tu estiver. Se tiver gravado, não precisa nem ter internet. Se tiver internet, qualquer lugar do mundo você vai ler. A Bíblia que... mas hoje tem 50 traduções de Bíblia. Tu pode ler as 50. Quantas vezes... Não, ninguém levanta a mão. Quantas vezes nós lemos a Bíblia essa semana? Não precisa se manifestar, nem eu. Vai ficar feio para todos nós. E eu junto. Quantas vezes essa semana nós soltamos o celular, desligamos e fomos orar? O que é orar, pastor? Orar, mas existe isso ainda? Não, eu estou pagando alguém para orar por mim. Orar por você, irmão. Todos podem orar por você, é bíblico, mas aquilo que é a tua parte, ninguém pode orar por você. Porque o teu sentimento é único, é você. Não tem ninguém igual a você nesse mundo. E nós estamos aí. Nós sabemos tudo o que acontece no mundo. E esquecemos que Jesus está voltando. E ainda às vezes discutimos. Porque você é da circuncisão, porque eu não sou, porque eu acredito em pós-tratamento, eu não acredito. E às vezes até brigamos por isso. E o diabo batendo palma de feliz. O crente abençoado. Está entendendo? Jesus veio para trazer vida, e vida abundante. Vamos desengatarmos dessa coisa chamada mundo. Nós vivemos nele, precisamos dele, sim. Mas vamos tirar um tempinho para nós estarmos na presença de Deus. Não saia da sua casa de manhã sem orar. Não volte depois do almoço, se você vem almoçar em casa. Antes de dormir, antes de levantar, se puder. Mas se não puder, antes, depois que levantou. Tira um tempinho para conversar com Cristo. Deixa o celular desligado. Nenhum amém. Mas em Cristo agora, todos vocês que estavam longe,
Já pelo sangue dele, vocês chegaram perto. Através do que nós chegamos perto? Quem dá o sangue para alguém? Ninguém. Nós podemos até emprestar, até ser cortês. O hospital X está precisando de sangue, a gente vai lá, as pessoas vão lá, ótimo, façam isso. Mas quem derrama o sangue? Não, eu agora, essa semana, eu quero entregar meu sangue pela vida do Márcio. Não vai valer nada, se fosse o caso, né? Na questão de pagamento de dívida espiritual e tal. Mas, nós fazemos isso? Não. Por quê? Porque é ruim. Tem gente que não pode nem ver tirar sangue. Tem gente que desmaia. É crítica? Não, não é crítica, pode ser normal. Tem pessoas que desmaiam. Ok? São coisas normais. Aí Jesus vem e diz assim: Márcio, Sumara, Cid, fulano, Beltrano, Ciclano, eu vou dar o meu sangue por eles. O que Jesus ia dar mesmo? O que é sangue? Num contexto simplificado: vida. Alguém vive sem sangue? Não. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Glória a Deus por isso. E esse sangue está aqui pronto para inundar a sua vida, para cobrir você. Antigamente, quando eu era criança, e meu pai é um homem de Deus também, e ele orou por pessoas que estavam endemoniadas, o demônio foi embora, teve lugar que ele chegou, e o demônio disse lá dentro: esse cara está chegando e eu tenho que ir embora. É maravilha. Eu me lembro de uma situação dessa. O diabo estava lá teimando no corpo de alguém, e meu pai estava lá fora, não tinha nem entrado, a pessoa nem viu. Mas o demônio que estava dentro da pessoa disse assim: está chegando esse cara, estou indo embora. E foi. E aí nós aprendemos a seguinte coisa: se você sentir algum pavor, ver alguma assombração, uma coisa, diga: o sangue de Jesus tem poder. Quem lembra disso? Esse sangue tem poder ou não tem? Por que ele tem poder? Porque este sangue perdoou os nossos pecados. Nós somos trazidos à presença de Deus e colocados de volta no projeto original pelo sangue do Cordeiro. E o diabo teme o sangue do Cordeiro. Ele não teme a sua vida, ele não teme a sua força, ele não teme seu dinheiro, ele não teme a sua casa, ele não teme nada. Mas o sangue de Jesus ele teme. Amém? É possível viver num mundo cheio de trevas, cheio de tribulação, e viver uma vida de paz? Sim, em Cristo. Teve um que disse assim, não me lembro quem, você pode até lembrar: mas em Cristo somos mais do que vencedores. Foi Paulo que disse isso? Filipenses, então foi Paulo, obrigado. Em Cristo somos... Irmão, se ser vencedor é bom, agora imagina ser mais do que vencedor. Por quê? Porque é em Cristo. Se eu fosse dizer, na Otília eu sou vencedor, ok, estava normal, porque a Otília estava orando por mim, me ajudando, poderia até fechar. Agora, mais do que vencedor, não, só em Cristo. Ou o pastor me ajudou, mais do que vencedor, não, talvez alguma coisinha para ajudar você a chegar lá. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Agora não há mais diferença entre raça, tribo, língua, qualquer coisa que seja, porque todos fomos feitos em um só corpo. Qualquer lugar desse mundo, mesma coisa. Antes os privilégios eram restritos a Israel, hoje abrange judeus e gentios, através da nova aliança feita no sangue de Cristo. Eu vou parar por aqui. Só mais alguns instantes. Depois vou voltar, numa outra oportunidade, vou voltar a falar sobre isso aqui, que fazia desde 2020 que eu não falava sobre isso aqui. Eu vi a data ali, mas eu quero voltar a falar sobre esse negócio aqui. E eu quero deixar claro para todos nós que você pode até ser um bom profissional nesse mundo, você pode até ganhar bastante dinheiro, você pode até ter uma vida que você sempre sonhou, e se tiver, glória a Deus. O que isso quer dizer com isso, pastor?
Eu quero dizer com isso que tudo isso não vale a pena se você estiver longe de Cristo. Agora, se você está com Cristo e em Cristo, você está em Cristo, você pode adquirir tudo isso, mas você tem o mais importante, que é Cristo. Mas se você não conseguir aquilo que você queria, não tem problema, porque é só o período que você está aqui. Depois tem a eternidade com Cristo. E isso é o que tem que dominar a nossa mente. Ah, pastor, mas eu queria ser rico, mas eu também queria, nunca fui. E já coloquei na mente que não vou ser, porque eu já estou quase 60 anos, não vou ganhar dinheiro para ser rico, não dá mais tempo para isso. Só se acontecer um milagre, né? Daí pode ser, senão não. Mas todo mundo quer ganhar dinheiro, só que sabe qual que é o maior, não é preço, é valor, é a vida. E a eternidade da vida. Porque se não for a vida eterna, daí não é vida, é maldição, é desgraça, é horror, é terror. E tudo que você imaginar e botar mais um monte de coisa em cima, é sem Deus. Se você analisar, que lá no céu vai ter homens poderosíssimos que estiveram nessa terra, no contexto dinheiro. Vai ter? Vai. Tenho certeza disso. Vai importar isso lá no céu para quem teve um caminhão de dinheiro aqui na terra e para quem não teve nada? Vai importar lá? Não. Não. O que isso quer dizer com isso? Se você adquirir ou não adquirir, não se preocupe. Se preocupe com a tua salvação. E aí você olha para essas pessoas assim que viveram bastante e tal, e bastante, não sei se é a palavra certa, mas há pouco tempo morreu no Brasil um homem muito bilionário, não é milionário. Se eu não me engano, ele era o diretor do Pão de Açúcar. E eram bilhões. Mas ele já foi embora. Ele levou o dinheiro junto? Então, agora vendo com quem fica, porque teve uma família, teve outra família, show. E a pessoa levou o quê? Nada. Alguém diz assim, levou a roupinha. Levou porque sepultou junto, mas não levou. Aquela roupa só vai até a sepultura, depois não vai mais. Você está entendendo? E às vezes nós pensamos, mas pastor, eu depois que eu ganhar dinheiro, eu vou me firmar na igreja. Cuidado, estejamos firmes sempre. Toda hora, todo dia, todo momento, os assistentes do CID, todo momento, esse mundo, tudo é passageiro. E os maiores bilionários da história vão terminar igual a todos nós quando morrermos. Passa um tempo, não tem mais nada. Tudo é vaidade. Diz o pregador, tudo é vaidade. Vamos estar em pé? O que eu quero dizer para você, para finalizar? O que mais importa em você, o que mais importa em mim, o que mais importa em nós, é Cristo em nós. Amém? Firme, cada dia mais firme, cada dia melhor. Vamos esquecendo as coisas ruins e vamos colocando no lugar delas as coisas boas de Deus. E aí vai ser maravilhoso. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Obrigado por essa palavra, que não é minha, é sua. Oh Deus, obrigado por Cristo. Obrigado, Senhor. Nós não merecíamos, nós éramos perdidos para sempre, irreconciliados. Meu Deus, mas o sangue da sua cruz nos alcançou. E por meio de Cristo nós fomos perdoados, regenerados, transformados. Nós sofremos algumas coisas, ou passamos por algumas coisas, Senhor, que é praticamente incompreensível. Por exemplo, Senhor, a doutrina da justificação. O Senhor pega nós cheio de falhas, cheio de imperfeições, cheio de mazelas,
e tantas coisas, e o Senhor coloca nós diante de Deus como justificado. Oh Senhor, é só o Senhor que podia fazer isso, que pode fazer isso, que continua fazendo isso. O Senhor nos perdoou, o Senhor nos regenerou. O que quer dizer isso? Gerados de novo. E aquelas doutrinas fantásticas da Tua Palavra, Senhor, que o Senhor fez com nós, que merecimento tínhamos? Nenhum, não temos, nunca teremos. E o Senhor nos colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, que nenhum de nós venhamos a nos perder, que nenhum de nós venhamos a nos encontrarmos, Senhor, longe de Ti, disfarçado de Ti, e distanciados de Ti, Senhor. Dá-nos uma semana maravilhosa de paz. E nesta oração, se alguém ainda não sabe, fica sabendo que o nosso querido irmão Uziel novamente teve problemas, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Uziel é uma bênção, sempre nos ajudou. Oh, Senhor, livra ele daquela maldição, Senhor. Uziel Zeferino é uma bênção, Senhor. Não deixe o inimigo levá-lo para a valeta do inferno, Senhor. Tenha misericórdia, que cada um de nós estejamos orando por ele, Senhor. E a sua família, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você trouxe seu dízimo, sua contribuição, sua oferta, se você quiser fazer isso, pode fazer agora. Todo mundo já ficou sabendo na oração, né, que nosso querido irmão Ziel de novo deu problema, sabe? O Ziel, ele tem, não estou falando isso porque não é expor ele, todo mundo sabe, né? Senão não faria. Ele tem problema com droga, né? E no caso dele a bebida. E ele caiu há uns meses atrás, voltou, estava animado, estava conversando com ele cada pouco, ele feliz da vida, e agora de novo. É só um milagre de Deus para as pessoas saírem dessa questão. Mas vamos orar por ele. Ele é um homem bom, trabalhador, lutador, ama a família, mas às vezes a bebida fala um pouco mais alto. É só Jesus para ter misericórdia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo seja com cada um de vós, agora e sempre. Todos dizem. Venha quarta-feira conosco, falar de palavra, de Bíblia, os que puderem, os que desejarem, sejam bem-vindos. Amém? Um abraço aos que estão na live com o irmão Cid, que Deus abençoe. Boa semana a todos em nome de Jesus.